Olá, eu sou Lucas Contesoto. Eu, Rodrigo Pazini, E eu sou o Vitor. este é o episódio de número 7 de Revistando Forks, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Pegue seu fone de ouvido, sua almofada comfort de leitura e vem com a gente para o episódio capítulo 7, Pesadelo. Como vocês podem ter visto, hoje a gente tem uma participação especial. Então, se apresente para nós, Vitor. Oi, gente, eu sou o Vitor. Eu sou mestre em estudos de literatura, mais especificamente na parte de literatura, linguagens e meios, e eu me especializei na questão da literatura de horror. Fui convidado pelos podcasters e eu vim trazer algumas questões sobre os vampiros que são citados direto ou indiretamente nesse capítulo. E, Vitor, qual que é o seu contato com a obra, com os filmes, com os livros? Quais eram suas primeiras impressões? Conta pra gente. Olha, de filme foi quando eu tive alguma introdução a Crepúsculo, mas eu era muito pequeno e foi basicamente porque tinha vampiros. E eu queria ver os vampiros, eu gostava muito dos vampiros. Eventualmente, eu acabei ganhando o livro Crepúsculo, mas vinha com a capa do filme e outras coisas, então eu não sei. Eu também estava em outra fase, que queria uma coisa mais frenética, né, eu gostava muito de Percy Jackson, e o livro ficou parecendo muito parado pra mim, tanto é que eu nem terminei de ler o primeiro capítulo, né. Mas, eventualmente recebi o convite, eu falei: "Tá, agora eu vou ter que ler o livro". E, bom, foi simplesmente maravilhoso. Eu gostava um pouco dos filmes, ainda gosto, mas infelizmente não é pelos motivos que vocês gostam, pessoas que estão escutando que gostam dos filmes, é mais porque é lobisomem e vampiro mesmo. E, enfim, é isso. Eu só sou um grande nerd dessas questões e fazia parte de ter um repertório sobre. Agora que o Victor se apresentou, a gente queria pedir pra vocês compartilharem com a gente a relação de vocês com o livro, o que vocês estão achando, se a opinião de vocês mudou, se continua a mesma. Façam stories, compartilhem com a gente, pra gente compartilhar também. E compartilhem com a gente também alguma parte do livro que marcou muito vocês, que vocês se identificam, ou que vocês não gostam, algo que chama mais a atenção de vocês. E agora a gente vai com a sinopse. Após o passeio na praia, Bella tenta fugir de seus pensamentos, mas não obtém sucesso, tendo de enfrentar a realidade por mais surreal que pareça, principalmente por ter que lidar com coisas tão humanas quanto fazer shopping com as amigas. Agora a gente vai pro resumo pontuado. Começando primeiro com as primeiras impressões, assim, do capítulo. No caso, a primeira de vocês, né, não a minha. E o que vocês acharam? Eu gostei do capítulo, achei ele muito interessante, é muito legal de ver como que ela vai ligando os pontos e construindo na cabeça dela o cenário ali que ela tá. E ela tenta não acreditar naquilo, né? Por mais que esteja na cara dela e, tipo, ela não quer acreditar, porque eu acho que eu também não acreditaria. Ficaria nessa. Será? Tem um vampiro a fim de mim? Será que eu sou sortuda? Bom, quando eu li, esse foi de longe um dos capítulos que eu mais gostei, porque fica claramente explícito, assim. Claramente explícito é ótimo. Fica explícito, assim, que a Bella, se ela quisesse, ela seria uma ótima pesquisadora. Com certeza, detetive. Sim, ela pega, ela senta, ela puxa as informações e ela vai cruzando os dados e ela vai pensando nas teorias dela e tudo mais. Ela tem uma posição mais ativa, né, e uma posição ativa que tem tem uma reflexão crítica dela ali sobre o que ela tá trazendo e sobre o que é possível e o que não é possível, o que ela pode ou não falar para as outras pessoas, né. Ela tem um senso, ela tem um simancol que é muito bom, assim. E ela fica conversando com ela mesma, né, o tempo todo, tipo, pensa uma coisa e ela mesma responde pra ela, tipo: "Não, tá louca", mas não, mas é verdade. Então ela fica nesse conflito de acreditar nela mesma, no que ela buscou ali. Este definitivamente é um dos meus capítulos favoritos, pelos motivos já citados pelos meninos, mas não só. Pois esse capítulo, assim como o capítulo 3 Fenômeno, ele é um capítulo muito introspectivo, é muito diálogo dela com ela mesma. Eu gosto muito desses capítulos pra ir entendendo como ela vai construindo o sentido das coisas na sua cabeça. E esse também é um dos motivos do segundo livro ser o meu livro favorito, né? Porque ele é um livro que puxa mais isso.
Eu acho que aqui ele já é uma amostra do que vai ser explorado mais no segundo livro, né? Essa questão muito mais voltada para dentro da personagem. É a minha coisa favorita de toda a obra em si. E é um dos capítulos que traz de forma mais contundente a questão da depressão dela, né? De forma indireta, de forma explícita, né? O capítulo já começa com ela falando pro Charles: "Ai, eu fiz tanta coisa que eu nem comi hoje". E nem vou comer. Não comi e continuarei assim. E também fala um pouco de como alguém, tipo, como é fácil pra alguém de fora não perceber. Ele estava tão preso no jogo e que ele não reparou, e ela sabia disso, ela sabia que ele não ia reparar, né. E também faz isso, tipo, a pessoa tá no momento mal, ela dá os sinais de que ela está no momento mal, e as pessoas em volta só não percebem, porque vão falar de uma maneira tão corriqueira, né, algumas coisas que podem ser um sinal de alerta, que simplesmente passa. É porque também é mais complicado de você perceber esses sinais numa pessoa que já é introspectiva. É muito mais fácil você ver uma pessoa que você tem contato, que ela é super alegre, divertida, e um dia ela tá quieta, você vai prestar mais atenção nisso, né? Você vai entender que tá se passando alguma coisa. Agora, no caso da Bella, ela já passa essa imagem de ser muito mais introspectiva, na dela, não se abre tanto e etc. Então, fica mais confuso até para os outros personagens entenderem isso na personagem. Eu só fui perceber esses maiores sinais, assim, dela tratando de alguma forma da depressão dela, quando eu fui fazer a segunda leitura. Porque na primeira eu só peguei lá no final. É como diz a frase, o último animal a sentir falta da água é o peixe, ele tá dentro dela. E também a gente não pode cobrar muito do Charlie perceber isso, porque o Charlie já tá na depressão dele, né. Ele já tem uma questão, ele já também é introspectivo, ele também nunca cobrou muito da Bella conversar e estar ali presente o tempo todo. Então acho que ali dentro da casa fica meio que camuflado por causa dos dois, assim. Então nesse capítulo ele começa com a Bella tentando não pensar, fazendo de tudo pra fugir, tipo, dos pensamentos que ela estava tendo ali por causa das informações que ela teve durante o passeio na praia. E ela tá bem inquieta, ela tá ansiosa. E ela tenta afugentar seus pensamentos sobre a conversa com o Jacob, né? Enquanto ela ouve um CD que ela ganha do Phil como um presente de Natal. Que inclusive tem a música favorita da personagem durante esse momento, que é With You, do Linkin Park. Inclusive, se você ainda não leu esse capítulo, eu recomendo a leitura do capítulo ouvindo esse álbum, porque sim, coloca ele baixinho ali de fundo e leia. É uma experiência diferente. Só não ouçam tão alto quanto a Bella, porque faz mal pros tímpanos, tá, galera? Mas ajuda se você precisar, né? É, Esquecer alguma coisa. se tiverem necessidade, ouçam alto sim. Então, pra ouvir o CD, ela coloca o fone, ela coloca no máximo, até doer o ouvido dela, ela comenta, e ela dorme, ela apaga. Depois de ouvir o CD 3 vezes, aprender as letras, virar fã, pensar que ela tem que agradecer o Phil, inclusive, pela recomendação. Ela já fala num agradeci o filme a segunda vez, né? Ela deixa essa mensagem já de que é algo que aconteceu, né? E ela começa não gostando do CD, inclusive, né? É muito barulho. Ela fala que ela no começo não consegue entender as palavras direito, né? Por eles utilizarem bastante drive na voz, então é compreensível. E aí ela acaba pegando no sono e ela tem um pesadelo. O pesadelo, como eu já disse, né, é uma das partes favoritas minha do livro inteiro. Como ele começa, né? A Bella tá na floresta e ela vê a iluminação, o calor da parte oposta em que ela está. E quando ela começa a ir nessa direção, o Mike chega e fala: "Não, Bella, é perigoso, vem pra cá". E nisso aparece o Jacob também, eventualmente. E quando o Jacob aparece, ela vê que essa iluminação que tá vindo do lado oposto da floresta, na verdade é o Edward brilhando, né? E o Jacob, então, automaticamente se transforma num lobo. Inclusive foreshadowing, né, aprenda como fazer com Stephen Meyer. Inclusive, ele tem as cores, né, do lobo em que ele vai se transformar, né? Porque é escrito como um castanho avermelhado com olhos negros. Inclusive essa é uma coisa muito interessante, porque geralmente lobisomens e tal não aparecem com olhos negros, né, aparecem com os olhos amarelos, os yellow eyes dos lobos. Nesse caso é interessante, eu acho que vocês semioticistas vão saber falar melhor sobre isso, que são olhos negros como são olhos negros os olhos do Edward nesse momento. Só que no do Edward existe uma coisa de ameaça.
No Jacob, já tem uma coisa mais neutra. Eles só são olhos pretos. No Edward tem essa coisa da ameaça, os dentes pontudos, então mostra que a Bella não tá, tipo, vislumbrada pelo Edward, né. Ela só tá entendendo que: "Olha, algo não tá muito certo com esse carinha aí". Ela começa a entender de outra maneira os avisos que ele deu a ela, né. Ele avisou ela e não, tipo, não pesou, ela falou: "Não, imagina". Uma projeção, né, desses avisos de sonho. Sim, também fala que a pele dele estava levemente brilhando, né, também é um foreshadowing aí. E eu acho muito interessante essa coisa do sol, calor, escuridão, floresta, que a partir desse capítulo já começa a se embananar tudo, porque se antes a Bella se sentia melhor com o calor e com a luz, ela tá percebendo que o que poderia ser uma luz pra ela não tá seguro. O que é seguro é a escuridão da floresta. A escuridão da floresta é relacionada a Forks, relacionada ao Mike, relacionado ao Jacob, não ao Edward. O Edward é perigo. A escuridão da floresta, ela também remete ao próprio desconhecimento, né, o mistério, o oculto, o não compreendido, né, enquanto a clareza e a luz ela vai trazer a revelação. Ela tá se sentindo mais segura em Forks já, né. Ela já tá se sentindo não segura, ela tá se sentindo mais acostumada em Forks, Mas em casa, né. mas em casa. Então, que tira ela dessa sensação de estar totalmente misturada ao ambiente que ela estava sentindo de uma forma ou de outra, com as pessoas levando ela pra praia, com ela na mesa do refeitório e tudo mais, tá sendo totalmente mexido com a presença do Edward. Então o Edward vai tirar ela da mesa do refeitório em algum momento. O Edward não vai, o dia na escola dela vira uma merda. É como se fosse uma superfície de água, tá tudo planinho sem o Edward. Mas o Edward começa a pingar em cima dessas coisas, estragando essa. O status quo, né, a normalidade. É, totalmente. O status quo fica totalmente balançado com a questão do Edward. Ela estava disposta a ter uma vida normal em Forks, a se estabelecer e começar do zero, assim, né. E aí o Edward vem e faz uma bagunça, tipo assim, seria uma coisa normal numa cidade pacata, e aí ele vem com esses pingos de chuva e ondas. E por causa desse pesadelo, ela acorda muito cedo, desnorteada, e ela desiste de voltar a dormir. Ela fala que ela tá se sentindo desconfortável. Ela até tenta, né, ela vai, desfaz a trança, tira o sapato, que ela dormiu, né, Ela dormiu do jeito que ela estava, ela chegou, apagou. sim. Quem nunca? Quem nunca? Inclusive, às vezes a gente nem chega e já apaga antes. Tá tudo bem? Ah, quem nunca dormiu no ônibus, Ah, tá. entendeu? Numa valeta. E daí a gente já tem a questão também de como funciona a internet, né. É quase um documento histórico, assim. É, ela colocou lá pra carregar, fez faxina na casa, viveu 7 vidas, fez um almoço, um jantar, voltou e teve que esperar mais um pouco. É, e tudo isso aguardando a descagem do Molden, né, que isso só pra uns golds, assim, que viveram a era medíocre da internet, onde que você tinha que ligar o cabo do telefone no computador pra fazer Sa descagem e conseguir entrar na internet. De preferência no fim de semana, depois das 2 da tarde. Bom, então a Bela pesquisa no seu computador super rudimentar, né, depois de ir lá buscar cereal, enquanto a net conectada, sobre vampiros. E ela acha, além de diversos filmes e séries relacionados ao assunto, um site que mostra descrições de tipos de vampiro, conforme diferentes culturas, né. Vampiros de A a Z. Vampiro Jazz é segundo filme, né. No Que livro também, né, fala. Vampires A to Z, no livro também. Inclusive, existe esse site, é um fansite, eu descobri quando eu estava escrevendo a pauta pra mandar pra vocês. E, assim, o que seriam possivelmente essas coisas que ela viu de filmes, né? Eu separei algumas coisinhas. Então a gente tá falando de 2005. Já tinha saído nessa época o Drácula do Coppola, em 92, Entrevista com o Vampiro, em 94, Blade, do Wesley Snipes, Van Helsing e A Liga Extraordinária. Todos eles abordam vampiros de formas diferentes e já tinham saído nessa época e eram coisas bastante mainstream. Então, talvez foi com isso que ela se deparou. Claro, fora livros e tudo mais. Se eu não me engano, já tinha Buffy também, a Caça a Sim. Vampiros. Então, aí, gente, se quiserem entrar na pele da Bella, já faz uma listinha aí. E dentro de várias descrições de tipos de vampiros e etcétera, ela se depara com um específico, que é o Stregone Benefici.
A gente vai comentar um pouco mais sobre a questão do vampiro ali na parte de discussão, pra ficar mais separadinho. Mas é a única descrição que ela acha de um vampiro bom, né? E ela comenta que ela procurou muita coisa e pouquíssima coisa batia, pouquíssima coisa fazia sentido. E tinha só uma citação desse tipo de vampiro, que seria um vampiro bom. E isso deixou ela bem mais tranquila. Que eu acho que ela ficou, ai, tomara que seja esse. O tipo de site que ela entrou pra ver isso é o tipo de site que geralmente eu entro pra começar a pesquisa. Porque é um site que vai citar fontes, se for um site bem feito, claro. É, assim, você vai pesquisar alguma coisa de horror que tem relação a monstros, vai no que a galera tá fazendo. Geralmente o pessoal que passa a maior parte do tempo dedicado ao gênero vai ter feito muita pesquisa pra entender melhor sobre o que estão assistindo, né? E as curiosidades. E é por isso que eu acho que ela seria uma ótima pesquisadora. Ela pode até fazer o mestrado do próprio namorado, né? Falou assim, ah, esse mestrado aqui é da família do meu namorado. Manda um e-mail pro pessoal do Vampires A to Z, né? E depois da pesquisa, ela acaba tendo um ataque de ansiedade e ela decide que ela precisa sair de casa para espairecer. Ela não sabe para onde ela vai, mas ela sabe que ela vai. E ela vai. Aí ela pega uma trilha, que tem um caminhozinho ali próximo à casa dela, aí ela vai se embrenhando no meio da mata, só que ela fala, pelo menos tem essa trilha aqui, porque senão eu já estaria completamente perdida. E tem um outro caminho, a trilha faz dois caminhos. E tem um que ela fica com medo de ir porque ela se perde muito fácil. E ela vai pelo mais que ela julga ser o mais fácil, o mais tranquilo. E ela vai. E ela, pelo jeito que ela descreve, ela anda muito. Ela pega um bom pedaço dessa trilha até ela chegar na floresta. E ela fica nessa parte que tem um tronco, né, que ela fala assim: "Olha, eu tô longe, mas eu não tô muito longe. Então se eu precisar voltar, eu consigo". E também, se alguém passar por aqui, não vai me ver. Ela fica num lugar estratégico ali, né? É seguro pra voltar e seguro pra ficar invisível também. É, aqui ela traz também mais uma coisinha daquelas oposições a gente tá demarcando, né? Que ela tem uma citação que ela fala sobre a encharcada Península de Olympic, né? Como algo, denotando algo negativo. Então, novamente, ligando a questão da chuva, neblina e ao clima de Fergus como algo ruim. Ela descreve a mata como suficientemente fechada, né, e por isso que ela agradece muito ter a trilha. Então, a Bella chega na floresta, ela analisa o ambiente ali, ela acha um tronco recém-caído, e ela repara que é uma árvore que tá há pouco tempo ali no chão, porque ela não tem musgo nela e ela não tá verde ainda. Então ela senta nesse tronco, encosta numa outra árvore e ela fica refletindo ali, listando o que ela achou de suspeito no Edward, as pistas que ela tem, né, do porquê que ela tá desconfiada dele não ser um humano. Nessa lista ela fala sobre a velocidade e força, a mudança na cor dos olhos, a pele pálida e gélida dele, né? A beleza inumana que eles irradiam, né? Porque é descrito como quase contagiante, né? A beleza dele. O modo deles se movimentarem, que é inumano, é muito gracioso, né? O jeito que eles se movimentam. O fato deles não comerem, deles não estarem ali comendo no refeitório, eles estão sempre com comida, né? Mas não necessariamente comem. E o aviso que ele fez, né? Dele ser perigoso, dele ser o vilão, por ele ter faltado da aula de tipagem, justo na aula de tipagem. E ele tem esse modo de falar que denota uma outra época. Ela faz um comentário meio que geral deles, né? Dessa parte, que eles Sim. falam como se eles estivessem num filme antigo, assim, que não destoa do jeito que as outras pessoas estão conversando. E o fato dele não poder ir à praia, que é pontuado ali pelos Kilud. Ela fez o convite e ele esperou ela falar onde era pra depois recusar. Então fica essa dúvida, tipo, se fosse em outro lugar, será que ele ia dar a mesma desculpa? É, e aí meio que essa situação toda ela corrobora com a hipótese da lenda, né? Meio que faz um pouco de sentido eles não Sim. poderem ir. E dentro disso, dele não poder ir na praia, tem essa questão também de que ele falou que ia acampar, né, no outro capítulo. E daí ela descobre que é um lugar, na verdade, pra caça. E ela também tem a suspeita de que ele lê pensamentos, né? Que ele sempre sabe um pouquinho mais do que ele deveria ali, né? E ele fala um pouco abertamente sobre não conseguir ler a Bella, né. Ele fala que ela é muito difícil de ler. Que ela diz que a mãe dela diz que ela é fácil de ler. E ele fala, não, eu discordo. Discordo da sogrinha.
A constatação que a Bella faz, então, é que ela não sabe ao certo se eles são realmente vampiros, mas definitivamente eles eram alguma coisa. E esse alguma coisa, né, tá para além do humano. Ela cogita em falar pra alguém sobre, em compartilhar as suspeitas dela, mas ela fica: "Quem que vai acreditar em mim? Vão achar que eu sou louca". Eu nem acreditava em mim mesma, né? Qualquer um me internaria, assim, tranquilo. Então ela descarta essa opção muito rápido, e ela sabia que existiam 2 opções, e ela poderia fazer 2 coisas com as informações que ela tinha ali, né. Ou ela se afastava, Que era a opção mais sensata, né? Porque ele tá ali falando, oi, então, sou um perigo, fuja. ela tendo sonhos avisando ela que é um perigo, então seria o certo a se fazer. Mas quando ela pensa nisso, ela sente uma agonia gigantesca, né, ela não quer. Essa ideia, ela é completamente impossível, pois a personagem, ela descreve uma angústia, né? Só de pensar nisso. Só de pensar em se afastar, né? Se afastar ali seria já como cometer uma dor física a si mesma. Aí ela já afasta essa ideia. Em vez de se afastar, ela afasta a ideia de se afastar. Eu acho interessante como, em termos de uma análise literária, né, isso tá no ato dela ter tido um pesadelo com a floresta, então assim que ela acorda e faz a pesquisa, ela vai pra floresta, e então ela decide por entrar numa trilha que vai levar ela mais adiante na floresta. Então, assim, é como se, a partir do que estava sendo construído até então sobre a questão da floresta, dela não gostar da floresta, essa mudança, né, na questão dela não se sentir confortável no frio e tudo mais, é como se fosse cada vez mais isso sendo mostrado, né, essa decisão que no fim ela acaba tomando. E daí essa parte também eu acho interessante, porque entra um pouco das inspirações da Stephenie Meyer, né, da questão da agonia, da separação, que é uma coisa que vem dos Mortos e Vivantes, né. Assim, aula de literatura 1 com a professora Steph, né. Primeiro foreshadowing, ela já mostrou 2 aqui. O terceiro, como construir uma questão cenográfica, né, uma ambientação de um livro. Uma das agonias sociais, em forma de alegoria, é essa, né, de ficar sozinha, de não ser amada, de não ser compreendida como pessoa, ser vista, identificada, né? Então, a Maya, ela ressuscita um pouco desse espírito ali do ultrarromantismo. E que tá presente também com ela aumentando o volume da música, né, pra não ficar sozinha com os pensamentos. Isso é um sintoma de inadequação, né, de um trauma de inadequação social que ela tá trazendo. Olha que coisinha linda, tudo amarradinho. Tudo amarradinho. E a segunda opção que ela tem, Ela fica pressuposta. Então a gente pode inferir ali que seria o contrário de se afastar. Casando junto com a primeira, que é numa perspectiva de que ele é um vampiro, que ele é algo ruim, não tem o que ela fazer porque ela já não consegue se afastar. Então ela iria simplesmente se entregar a isso. E ela também não necessariamente escolhe isso. Ela começa uma outra conjectura. ela começa a analisar o comportamento dele com ela, né, que ele nunca fez mal a ela. Inclusive ele salvou a vida dela, então por que ele salvaria a vida dela se ele quisesse machucar ela, se ele quisesse fazer algo de ruim pra ela? Ela vai se apoiando nisso pra dar um conforto ali, tipo: "Não, olha, talvez não seja tão ruim assim. É perigoso, mas pra mim talvez não seja". Então ela vai se confortando ali com essa perspectiva que ela cria. E é justamente isso, né? É que é um conforto, ela nega ao mesmo tempo, né? Essa existência de alternativa. Ela não tem mais escolha. Ela já tá tão dentro dessa situação, tão em volta desse mistério, que ela já não se vê mais saindo disso, né? Ela já faz parte daquilo. E na citação aqui, sozinha na floresta, que escurecia enquanto a chuva a tornava sombria como um crepúsculo. A gente tem uma demonstração de como ela vai descrevendo o ambiente que ela tá de uma forma muito poética, né? O que combina com a personagem quando você para pra ver quais são as referências da personagem, que ela se identifica, as obras e etc. E ela ainda cita o nome do livro. E é legal, né, porque o crepúsculo é esse meio termo, né, entre luz e sombra, é a hora perfeita, né, uma coisa assim. Tudo que a gente tá vendo sendo construído desde o início, essa bagunça de metáfora que vai acontecendo, vai se revelando aí, né.
Então, assim, se você acha que vai ser um romancinho água com açúcar, não vai ser. Se você acha que o Edward vai ser só sombrio, não vai ser. Se você acha que ele, por ser um vampiro, vai ser malvadão, não, as coisas não são assim, né. Mas ele não deixa de ser perigoso. Ainda existe esse medo também da parte dela do desconhecido, porque ela sabe que existe alguma coisa ali, mas ela não sabe exatamente o que é, mas ela tá disposta a descobrir. Ela tá no meio da Ela floresta, tá no né. meio da floresta. Bom, e aqui a gente tem uma parte que eu identifico bastante com a personagem, que é a questão da tomada de decisão. Tanto pra ela quanto pra mim, eu acho tomar uma decisão a parte mais dolorosa do processo. Eu acho que depois seguir com essa decisão que eu tomei é muito mais simples do que realmente tomar a decisão de fazer algo. Ela volta pra casa, né, ela inclusive fica com medo de estar indo pelo caminho errado, porque ela começa a perceber o quanto ela andou, e ela fica: "Nossa, será que eu estou voltando pra casa ou eu estou me adentrando mais ainda na floresta?". E aí depois de um bom tempo ela percebe que ela tá voltando pra casa. O bom é que ela tem um senso de uma galinha, de girassol, assim, né, tipo. E ela chega em casa e após os afazeres, né, tipo, ela vai, toma um banho, faz trabalho da escola e etc. Ela desce, faz a janta pro Charlie, depois ela vai pro seu quarto e ela resolve dormir mais cedo, né, que ela já tá exausta por ter acordado muito cedo. E Por não ter descansado nada, porque mesmo dormindo ela estava agitada por causa dos sonhos, né, e da sim, música. E ela comenta que ela não teve sonho nenhum, ela só apaga. O dia amanhece ensolarado de novo e o sol deixa ela contente, né, mais uma vez ela tenta absorver o máximo do sol ali o tempo todo. Aí ela vai pra escola e lá o Mike ataca novamente. Ele pontua que o tom ruivo do cabelo dela e convida ela pra jantar. E ela fica totalmente desconfortável, porque todo mundo percebeu que a Jéssica morreria por ele, menos ele. e aí Bella grita pra ele, né? Não é hora de ser louca, sou louca. A Jéssica gosta de tipo, sua porta. Hoje. Mas eu acho legal essa coisa que o Mike fala do cabelo dela ter tons ruivos, que ela fala: "Ah não, é só no sol", sendo que a gente foi apresentado ao Edward com cabelo ruivo, né. Então, tipo, talvez, assim, já seja mais uma forma também de mostrar que, como eles são feitos um para o outro, Mas também tem a questão da cor do pelo do lobo. que tá aí, né. É avermelhado também tem essa questão do não é ruivo, mas descreve algo mais avermelhado, né. Sim, então a gente vê aí, mais uma vez, as coisas se entrelaçando, assim, de uma maneira muito ímpar, né. E daí, claro, tem o Mike sobrando porque ele é loiro. Ele não se tocou ainda, coitado. Ele deveria sair com a Lauren. Ressecado com ressecado, né. Apesar de ele estar com gelzinho no cabelo, né? De bermuda. De bermuda, com uma regata rasgada, velho. Quando a gente pega roupa de frio do guarda-roupa com cheiro de guardado, em Forks ao contrário, eles têm que desenterrar a roupa de verão, né. Literalmente, né? E, gente, só um disclaimer, quando eu falei da cor do cabelo deles ser parecido e por isso eles combinam, eu não tentei dar uma de Manu Gavassi, por favor. É que quando a gente gosta de uma pessoa, às vezes a gente fica buscando coisas que nos pareçam, né, faz a gente se tornar parecido. Às vezes a gente só acha o branco do olho. Não fica procurando gente igual a você, isso não é atestado de relacionamento saudável. Se tiver coisa em comum, tá tudo bem também. E depois que a Bella fala isso pro Mike, aparentemente tem um resultado. Ele muda o comportamento dele, ele se aproxima mais da Jéssica, né. E a gente entende isso porque a Jéssica mostra pra Bella a cena a seguir, né? Em que a Jéssica chega toda animada, conversando com a Bella e tarará. E aí ela já pensa assim, né, talvez o Mike já tenha se tocado, então. Eu fiquei muito na dúvida se foi o Mike falando na real de que ele não teria uma chance com a Bella, e por isso ele tentaria alguma coisa com a Jéssica, ou se ele teve uma epifania, tipo: "Meu Deus, ela gosta de mim, como eu não tinha visto isso antes", e ficou interessado. Eu acho que é a primeira opção, Eu acho que é um pouco dos dois. mas não deixa eu sentir um pouquinho dessa segunda também, porque foi muito rápido ele já querer agradar a Jéssica. Então, eu não sei se é porque eu tenho informações privilegiadas, mas eu fico nessa dele se tocar que, tipo assim, por que ficar correndo atrás de uma, sendo que já tem outra pessoa ali, E né? essa claramente não quer nada comigo, né, tipo, Tipo, ela deixou claro: "Cara, você não se toca? Falta estar com um cartaz". às vezes ela podia até estar, e ele não viu. E Bella então ela é convidada pra ir pra Port Angeles com as meninas.
E ela vai ficando desanimada com a ausência do Edward durante o dia, né? Que ela percebe no refeitório que ele não foi, e aí ela vai ficando cada vez mais desanimada. Inclusive, ela fica chocada que ninguém foi. A mesa inteira tá vazia. É, nenhum dos Cullens Nenhum foi. dos Cullen foi. E no fim do dia, a Bella, ela já tá até feliz, assim, de poder ir pra casa fazer beicinho e se lamentar antes da viagem com as garotas, né? Foi nesse momento que a Bella me ganhou, entendeu? Na hora que ela assumiu que ela queria fazer beicinho trancada na casa dela. Porque é uma coisa que eu faço também, constantemente. Por favor, me deixa fazer meu drama, sabe? Deixa eu fazer meu beicinho. E aí cancela, né? Porque a Jéssica ela liga pra remarcar a viagem, porque o Mike decidiu, assim, de última hora, chamar ela pra jantar. Então a Bella decide pegar os livros Converse dela, que são clássicos da literatura, e ela vai pro quintal. E quando ela começa a ler, ela começa a reparar em alguns nomes. Ela desiste do primeiro livro, mas ela repara que tem o nome Edward, e ela para de ler. Ela pega outro livro e tem o nome Edmundo. E ela fala: Ué, que esquisito, né? Vou parar de ler. No século XVIII não tinha outro nome, e daí a gente tem a constatação. O Edward é o Enzo do século XVIII. E ela não faz essa ligação direta no momento. Tipo, ela faz essa ligação de falar, tipo, nossa, tá De onde- aparecendo Edward, Edmund, não tem outro nome, não? Só que ela não dá o estalo na cabeça dela de, tipo, talvez ele chame por causa que ele nasceu naquela época, né? Só que tá ali pra gente poder pegar isso. E isso é bem interessante. Eu sempre quis saber como que seria a sensação de ler os livros sem você saber que o Edward era realmente um vampiro, o Jacob um lobisomem, etc. Porque eu acho que a experiência iria mudar completamente, sabe? Tá que, tipo, deixa muita coisa na cara nos livros, só que a experiência é outra. Você vê isso, descobrir esse mistério junto com o personagem seria uma experiência completamente diferente, que é quase impossível alguém ainda tê-la. É, por mais que você soubesse, desconfiasse muito que eram vampiros lobos, você não ia ter certeza, até ela também ter certeza. E eu acho que é nesse capítulo, assim, que a capa do livro faz muito sentido. Porque se vocês pegarem pra ver, são esses braços meio desfocados, como se estivessem reluzindo. E tem essa coisa da tentação, né? Tem esse tom meio pálido, cadavérico, sei lá. A maçã. É, tem a maçã. Faz muito sentido a partir desse capítulo, né? Se você lesse sem saber que o Edward é um vampiro, tivesse participando das mesmas coisas, né? Quando você olhasse pra capa, eventualmente, você poderia se sentir como a Bella olhando pro Edward, né? O que que é isso? Eu gosto muito dessa capa, não gosto muito das outras, mas não sei, eu ainda não li pra. Pra ver se combina. É, eu vejo a capa mais como a maçã sendo trazida como fruto proibido, né? Essa coisa bíblica que tem por trás, não só da Stephenie Meyer, mas por trás da ideia de vampiro também, né? A ideia da culpa cristã, do Edward trazendo esse pecado pra Bella, né? Que seria essa imortalidade, essa tentação e etc. E a Bella acaba caindo no sono, ali no sol. E a Bella acorda com o som da viatura, do Charlie chegando. Ela percebe que o sol foi embora. Ela perdeu a noção do tempo ali, com o cochilinho dela. E ela corre pra fazer a janta e tudo mais. O Charlie fala que tá tudo bem. E então Bella pergunta pra Charlie se viu algum problema dela ir a Port Angeles no dia seguinte. E óbvio que também ele conhecia todo mundo que ela citou pelo nome, pra ele mesmo poder julgar se era ok ou não ela ir. Percebe que aqui também ela não pede necessariamente a permissão de ir. Ela só pergunta se está tudo bem. E também ela comenta que ele não entende por que ela vai, já que ela não vai no baile. E ela fala que se ele fosse uma mulher, talvez ele entenderia, né? Ela não teria que explicar, né? Eu acho que aqui a Maior ela faz uma brincadeirinha dessa coisa de gênero, sabe? Porque você pode achar essas coisas de maneira inversa em títulos por autores masculinos e etc., que fazem essa brincadeirinha em relação ao sexo feminino. Então eu acho que aqui foi um levezinho, assim, de uma maneira legal. Parecia que ela estava descrevendo uma cena de filme de comédia romântica, né, que é a famosa cena da trocação de roupas, porque ela fala: "Ah, você sabe, né, pra tecer críticas construtivas". Ele fala: "Ah, tá", tipo, eu consigo imaginar a cabeça do Charlie, assim, rodando. Imaginando a Bella com um bloquinho de nota. Mas ele ainda
na mente dele, tipo, não faz sentido, porque transparece isso o suficiente pra Bella falar: ele realmente não entendeu, vou só desistir". Ele então relembra ela que terá aula no outro dia, né, que demonstra um pouco dessa coisa dele se preocupar com o futuro dela, dele ser um pai minimamente responsável, mesmo ele sabendo que a Bella não sairia pra uma viagem e sumiria durante 2 dias, porque ele conhece que a filha também é responsável. E ela se preocupa com a alimentação dele, porque ela não vai estar lá pra fazer o jantar, e ele comenta que fazem anos que ele tá se alimentando sozinho, que ele conseguiria. E ela duvida de como ele conseguiu, né. "Vou deixar as coisas prontas pra você fazer um lanchinho, pai". Bom, e no outro dia, novamente, estava ensolarado, o que para nós leitores já é um presságio, né. E a personagem, ela vai tentando conter essa alegria, porque ela já percebeu o padrão ali, né. Se tem sol, não tem Edward. E quando ela estava fazendo a pesquisa dela, ela citou algumas vezes, né, tipo, vampiros não podem sair no sol. Ela não focou muito nisso, mas ela fez um leve comentário, e aí depois, um dia ensolarado, eles não estão lá. E aí tem de novo aquela questão, né, antes ela ansiava pelos dias de sol e agora que ela já está totalmente envolvida, ela não é que necessariamente ela não gosta, ela gosta, ela se sente bem, mas ela já não se sente mais tão entusiasmada assim, porque vai faltar uma parte importante do dia dela ali, né. Vai ter o sol, mas vai acarretar que ele não vai estar presente, né. E o humor da Bella, nessa parte, ele começa a buir conforme o dia vai passando, que mesmo ela tentando conter alguma expectativa de encontrar ele, acabava que as cenas que ela tinha que lidar ia diminuindo, né, ela mesma, a própria alegria, a vontade da personagem. A falta do Volvo no estacionamento, ou a ausência da família no refeitório, e até mesmo a cadeira vazia na aula de biologia. E conforme o dia vai passando, a Bella vai ficando mais animada com a viagem, e ela começa a perceber que ela quer sair de Forks. Ela quer se distanciar de Forks, pelo menos por um período. Então ela começa a ansiar bastante essa viagem. A ideia de viajar, né, com as meninas, acaba se tornando algo muito melhor, assim, quando a insuportável a Lauren desmarca, né. Aí, juntou o útil ao agradável, Nossa, ela já estava assim, ela chega na casa dela pra se arrumar pra viagem, ela já tá mas super ansiosa, né, nesse momento, e no bom sentido, troca as coisas de bolsa e tal, e já vai pra frente da casa, que já está ali esperando ela, pra elas irem buscarem a Angela, né. e não a Lauren, porque ela não vai. Olha que coisa boa. Eu gosto muito de como termina esse capítulo, porque a gente vai acompanhando a Bella nos seus altos e baixos, nesses dias que passam, e daí no final, quando ela tá animada, a gente também fica animado, porque vai ter um capítulo sobre essa viagem, então a gente sabe que vai acontecer alguma coisa importante. A gente não sabe o quê, porque a gente tá igual ela, a gente só tá indo pra viagem. Exato. A gente só sabe que alguma coisa é uma mudança, né, porque ela tá saindo daquela área ali também. Porque se a gente tá nessa coisa da Bella desbravar o mundo que ela tá em volta, a gente também tá, porque se a gente tá num mundo com possibilidades de vampiros, né, o que pode ter na cidade vizinha? Vão ter outros vampiros? Ou se não, ela vai acabar descobrindo uma outra informação sobre vampiros, né, tipo, o que que vai acontecer? É um outro desconhecido, né. É, pra Bella é uma viagem com as amigas, mas pra gente é uma outra oportunidade de explorar esse universo, né. Então eu acho que a forma como esse capítulo termina é importante até para os baques que a gente vai vir a sentir, né. E agora a gente vai pra discussão. Aqui no capítulo de discussão, a gente trouxe principalmente o Victor para ele fazer algumas pontuações decorrente de seus estudos também, né, pra gente entender um pouco como o vampiro ele vai sendo construído ali na literatura, essa imagética, como ele acaba por corroborar com a construção de vampiro da Stephenie Meyer. Então, algumas coisas, né. A primeira é que os vampiros, eles têm uma imagética muito parecida com o que a gente entende hoje por zumbis, e também o que a gente entende por fantasmas. Tanto é que uma forma de se falar sobre eles, né, seriam os ghouls. E daí vem uma rápida explicação sobre o que é um ghoul, né. Na sabedoria popular árabe, os ghouls eles são criaturas que viviam em cemitérios para se alimentar dos mortos. Seria uma coisa muito próxima do que vão ser os revenants, na cultura popular inglesa principalmente, né, que seriam aqueles que voltam. Os revenants, eles acabam atormentando seus vizinhos e parentes.
Depois que eles passam a ter outras características, né. Os ghouls, eles não sofrem só por isso, tem um outro problema. Como eles são uma, vamos chamar assim, uma corruptela do que eles são originalmente, né, tem toda uma questão de apagamento aí de uma coisa muito importante, do que vai ser também a mitologia islã, por assim dizer. Então eu fui atrás de um pouquinho mais desse tipo de informação, né, achei um blog muito legal, chamado História Blog, que é do professor Paulo Alexandre Filho, em que ele vai trazer que os ghouls, eles são criaturas da ordem dos jinns, né, que a gente conhece mais como gênios, que são esses espíritos que vivem entre 2 planos de existência e que podem ser tanto benevolentes como malevolentes. Eles também são metamorfos, ou seja, eles podem se mostrar tanto como animais quanto como pessoas. Eles também não têm um gênero definido, eles podem ser tanto masculinos quanto femininos, e podem possuir pessoas e influenciar seu comportamento. Eles também podem acompanhar uma pessoa por toda a sua vida, seja para proteger, seja para atormentar. Estão sob o desígnio de Alá. Os ghouls seriam uma variante maligna de gênios, descendentes de Iblis, que é o princípio das trevas do Islã, e teriam cascos de burro também. Todas essas características que eu trouxe vão aparecer de uma forma ou de outra na questão dos vampiros. Então eu fui atrás de saber um pouco mais sobre os ghouls dentro disso, né, do que, eh, vai se tornando o que são os vampiros conforme o tempo. Daí eu achei o site da Britânica, e nesse site é dito que os ghouls seriam, na verdade, Asghouls, que se disfarçavam no deserto e atraíam viajantes com sua aparência atraente. E na versão moderna, os ghouls são um humano ou um canibal de caráter demoníaco. Apesar de, atualmente, entre muitas aspas, o Islã entender os ghouls como sob o desígnio de Alá, os ghouls apareciam na poesia árabe pré-islâmica, relacionados ao imaginário beduíno. No norte de África, os ghouls passaram a habitar o imaginário comum, que seria do povo berbere. Isso tudo foi assimilado na tradição inglesa como esse ser que rouba túmulos e se alimenta de cadáveres e crianças. E daí eu vou trazer um fun fact. Os ghouls não têm, nessa assimilação, uma forma específica. Eles se mantêm acendendo fogueiras à noite para atrair viajantes, e eles também podem cavalgar cães e lebres, nessa coisa da mitologia que vai se tornar inglesa. Isso tudo também tem a ver com vampiros, eu prometo. Então vamos começar com a citação de Montague Summers, que a Bella traz, né? Porque ela vai me trazer tudo isso em mente. Essa flutuação de designação, né? Nem fantasmas, nem demônio. E principalmente a parte seguinte: possui as qualidades misteriosas e terríveis de ambos. Vou trazer aqui para vocês alguns casos de vampirismo que foram documentados. O primeiro é de Lena Mercy Brown, de Rhode Island. O caso da Lena Mercy Brown levou os habitantes de Newsport, a cidade vizinha de Exeter, onde ela morava, a desenterrar ela, sua irmã e a sua mãe. Porque assim, a Lena morreu, então depois veio a irmã dela morrer e depois a mãe dela. Todas por terem tuberculose, o que também vai entrar na coisa da mitologia vampírica. Então o que acontece? A Lena, né, ou a Mercy Brown, como ela é mais conhecida, havia morrido no inverno de 1892. E como ela tinha morrido no inverno, não tinha como cavar o chão. O solo estava congelado. Então colocaram ela numa espécie de túmulo de pedra. E, segundo a mitologia local, quando eles foram verificar o seu corpo, se houvesse sangue perto da sua boca, coração ou outros lugares, lê-se órgãos, ela seria um vampiro. Acabou que encontraram sangue vermelho e coagulado em seu coração e fígado. Retiraram eles e tacaram fogo em uma pedra próxima. E o que acontece? O irmão da Mercy Brown, o Edwin Brown, daí a gente entra na questão do Edward ser o Enzo do século XVIII, tudo bem que a gente tá no século XIX, ele começou a ficar doente também. Ele tinha sido afastado da cidade, ele foi para um lugar mais alto para poder se recuperar através do ar, né, acreditava-se nisso. Eles acabaram por fazer um elixir para ele. Pegaram os órgãos queimados, as cinzas, misturaram num tônico e deram para ele.
E ele morreu 2 meses depois. Demorou, tá? Não, o Adrian é uma rocha. E também tem o caso do Frederick Ransom, que também morreu de tuberculose em 1817, algumas décadas antes da Mercy Brown. E o que acontece? O pai dele ficou com muito medo dele voltar à vida. Então ele foi e pediu que o corpo dele fosse exumado para pegar o seu coração e queimar na forja de um ferreiro. Dá para imaginar que talvez um tônico foi feito disso também. Um pouco antes disso, em 1789, Rachel Harris, moradora de Manchester, Vermont, era esposa de Isaac Burton, e ela acabou morrendo. Em 1791, ele acabou se casando com Huldah Powell. Em 1793, ela acabou morrendo também sob circunstâncias parecidas. Então, fizeram o que deveria ser feito. Pegaram o ritual de queimar o coração, o fígado e pulmões da Rachel Harris, queimaram em uma forja portátil e, para tentar salvar a Hulda antes dela morrer, deram um tônico para ela. Na Sérvia, na Romênia, para ser mais exato, em 1725, Petar Blagojevich morre aos 62 anos misteriosamente. Nos 8 dias seguintes de sua morte, 9 de seus vizinhos morreram e todos afirmaram que Petar havia os visitado à noite. Então eles fizeram o que devia ser feito. Exumaram o Petar e o encontraram com cabelos e unhas longos. E a pele dele estava corada. Então, eles chamaram um agente do governo local, o Frambald, que registrou que os vizinhos, ao aparentemente ver que havia sangue no interior de sua boca, enfiaram uma estaca em seu peito e queimaram seu cadáver. E acabou que, como esse agente do governo local foi chamado, esse acabou sendo o primeiro caso documentado em um meio oficial. Haviam outras documentações, a gente vai chegar lá também. Como o caso do Arnold Poole, na Sibéria. O Arnold Poole, ele contava que ele havia sido atacado em Kosovo. E para afastar a possibilidade de se tornar um vampiro, ele comeu a terra do túmulo do vampiro e passou seu sangue pelo corpo. Em 1726, ele acabou morrendo, e um mês depois haviam relatos de 4 pessoas sendo visitadas por ele. E talvez essa foi a primeira vez que o vampirismo estava relacionado a algo que era possível de se contrair. Quando exumaram o corpo dele, né, ele tinha pele fresca, unhas novas, cabelo e barba mais longos, sangue na boca, e o seu cadáver gemeu quando ele foi atingido pela estaca. E ele acabou sangrando também. Então decidiram jogar fogo nele. O que acontece é que o caso do Arnold Poole levou a uma epidemia vampírica em 7 de janeiro de 1731. 17 pessoas morreram. Delas, apenas 5 haviam se decomposto. Isso foi oficializado em um relatório para Belgrado, entregue em 26 de janeiro de 1732, com 5 médicos assinando um documento como testemunhas da decomposição. Os corpos tiveram as cabeças arrancadas e reuniram seus restos em uma pilha e queimaram tudo. Esse foi o último dos casos que eu tenho para trazer. Eles estão em um livro chamado O Mundo de Lore, que é baseado num podcast sobre esse tipo de narrativa e que virou um livro. O link a gente vai deixar na descrição. Então, pensando um pouco nos tipos de vampiro que a Bella traz, né? Vou começar pelos Danags. Os Danags, eles são da mitologia Snag, que são habitantes da província de Apayó, nas Filipinas, que a história é a mesma que a Bella relata. Só tem uma variação, que é do Máximo de Ramos, que ele é conhecido por ter feito uma taxonomia dos espíritos de sabedoria popular das Filipinas. Então, a história é aquela. Os Danags seriam deuses dos Snag, que saíram dos céus e decidiram reclamar terras para usá-las como os humanos. A história se passa entre uma Danag e um humano, que se fere com uma farpa embaixo da unha e pede para que ela a retire. Ela decide tirar, sugando a farpa, e quando ela faz isso, sai um pouco de sangue. E ela gosta do gosto, né? Então ela conta para os demais e assim se tornam vampiros desde então. O segundo tipo que a Bella traz são os Estri, que são da mitologia judaica e que atacavam hebreus. Vocês podem conhecer os Estri também por Estris, Súcubos
e Lilitu. E sim, Lilitu de Lilith é que antes de ser um Lilith, era uma classe de espíritos vampíricos que atacavam crianças recém-nascidas. Então, as Estres, elas são criaturas feitas ao pôr do sol do primeiro sábado antes da criação do mundo. E por isso, elas podem assumir diferentes formas. Daí por isso seriam metamorfos. Só que acontece, elas podem voar desde que os cabelos estejam soltos. Tem bastante condições, assim, pros vampiros que vão aparecer. As Estres, elas precisam se alimentar de sangue e, se forem feridas ou identificadas, elas precisam que sua vítima ofereça a elas pão e sal. Se não conseguirem um tempo muito curto, elas acabam morrendo. E daí já começa essa coisa dos vampiros terem que se esconder, eh, o ferimento, né, dos vampiros de formas letais, que vão aparecer também nas outras mitologias. Tudo isso parece que a Stephanie vai fazendo uma listinha assim, fala, tá, eu tenho que colocar isso aqui, eu tenho que contornar isso aqui. O tipo seguinte é o Pierre, que é do folclore polonês. Então, primeira coisa, a aparência deles pode ir de pálida e magra a uma aparência normal durante o dia. Então, já tem aí um vampiro diurno. Eles costumam ter menos força sob a luz do sol e eles se alimentam de sangue e da energia de suas vítimas, podendo variar de uma a outra. E daí eu fiz uma anotação aqui que, oh my God, Colin Robinson, de O que Fazemos nas Sombras, né? A gente já tem esse vampiro energético. Também tem uma questão que é, se os Upier não forem enterrados adequadamente ou tiverem assuntos pendentes, eles podem voltar à vida. E daí a gente tem o vampiro do John Polidori, em que o vampiro, quando ele é atacado, quase morto, ele pede para uma pessoa colocar ele em cima de uma montanha para ele pegar a luz da lua, então ele volta à vida. Os Upiers são tidos como espíritos de pessoas que morreram de forma não natural ou violenta. Eles podem ser tidos também como guardiões de almas perdidas. Uma sexta coisa sobre eles, e a última, é que eles não são necessariamente maléficos, dependendo das suas narrativas que contam suas histórias. A Stephanie Meyer não coloca isso, mas já fica também um indício de vampiros bons. É que o único caso de vampiro bom, pelo que eu entendi e o que eu comentei com vocês, né, seria que ela quis dar um foreshadowing pro Carlyle aí. Tem também uns vampiros que são meus favoritos. O Varacolaci ou Varcolac, que são ligados à consequência de um evento trágico em uma comunidade, que pode ser morte de bebês não batizados, morte de bastardos, entre aspas, tá, gente? Ou suicídio. Para que o corpo não vire um Varcolac, ele precisa ser lavado em água corrente o quanto antes, assim que eles são mortos. E daí a gente tem uma questão dessa coisa trágica dos vampiros. Eles têm uma forma humana, com pele pálida, seca, cabelos escuros e olhos ferozes. Eu dei uma ênfase no olhos ferozes porque dá pra ver a Stephanie Meyer escrevendo assim, olhos ferozes. Eles têm também uma forma astral, invisível, que pode ser vista em algumas circunstâncias e se assemelha a um dragão ou um monstro com muitas bocas. Daí a gente lembra do dragão. Os Varkolak têm essa questão mitológica deles quererem se alimentar do sangue da lua, ou devorar a própria lua, talvez com resultado das ordens de Deus. Para isso, ele pode provocar eclipses solares ou lunares, a fim de causar o fim do mundo e desencadear o apocalipse bíblico. Ele pode se mover tão rápido quanto o vento, essa primeira anotando, tão rápido quanto o vento, e tem força formidável, ela anotando lá também. Normalmente, a lua devota o Varkolak por ela ser superior. Ele também pode mudar a sua massa e força física e pode se transformar em um pequeno fantasma escuro. Ele também pode se transformar em 2 cães, sempre 2 cães, ou alguma unidade de animal diferente. Ele atrai suas vítimas usando sua força e os ataca violentamente, drenando seu sangue. Eles têm como fraquezas alho, que é fatal para eles, porque o alho torna a forma astral deles física e vulnerável. Estacas, lâminas e fogo podem ser usados também. Ele sai de seu corpo para atingir a forma astral, e se seu corpo for movido, ele não consegue voltar. A gente tem essa questão do senso de direção totalmente nulo, né?
E se ele não voltar pro corpo em tempo hábil, ou o corpo dele se decompõe e ele morre, ou ele fica dormindo eternamente. Outras coisas, esse tipo de vampiro especificamente, ele também pode aparecer em uma mistura de vampiro e lobisomem. Tanto é que é muito comum ver isso. Então a gente chega no meu favorito, e no que a gente vai gastar um bom tempo aqui. Eu tirei essas informações do blog Monstropedia, mas claro, eu fui verificar outras coisas pra ver se elas se mantinham. E eu gosto muito deles porque eles são um vampiro cheio de coisas. E aparentemente esse Stephen Meyer também gostou deles, e o Robert Eggers também gostou muito deles, então bora lá, né? Primeiro, o Nelapse é um cadáver ambulante e em decomposição. Eles têm pele pálida, são esguios mais musculosos, então é uma coisa meio atlética, sei lá. Daí você fica imaginando um zumbi atlético. Olhos vermelhos, garras afiadas nas mãos e dos pés, cabelo longo, escuro e com aspecto oleoso. Eles têm a boca repleta de dentes afiados, então pensem, sei lá, no 30 dias de noite. E eles podem usar suas vestimentas de seu enterro, suas roupas esfarrapadas, mas na maioria das vezes eles perseguem suas vítimas completamente nus. Os sobreviventes de seus ataques são consumidos pela doença que ele carrega. Se irritado, ele tortura suas vítimas e ele pode torturar elas de forma lenta por semanas antes de enfim se alimentar de seu sangue. Lendo Crepúsculo, vocês vão descobrir um Vercolac, talvez. Ele pode se alimentar tanto de animais quanto de humanos, até antes do nascer do sol. Porque a partir do momento que o sol nasce, ele precisa retornar ao seu túmulo, porque senão ele acaba ficando muito enfraquecido e ele pode ser destruído. Ele habita os territórios da Eslováquia e países ao redor. Se ele está no túmulo e ele está enfraquecido, ele pode se alimentar da sua própria carne enquanto estiver enterrado e fraco. Também ele pode se alimentar dos cabelos e das roupas. Por isso que muitas vezes eles estão com as roupas esfarrapadas e nus, porque eles deram umas mordidinhas aqui e ali. Para prevenir que o Nalápse retorne de seu túmulo, precisa bater o caixão dele em uma soleira, com a finalidade de fazer com que o azar ligado ao corpo e ao caixão caia. E sem essa energia negativa, os espíritos do mal não se sentirão atraídos pelo caixão e seu humor. Papoulas de ópio também são colocadas dentro da cova e fora dela, e ao longo do caminho de volta à vila. Sementes de país também são importantes para esses vampiros. Elas são colocadas na boca e nas narinas do cadáver e também por todo o caixão. Porque acontece? Esse tipo de vampiro precisa contar cada uma das sementes, o que poderia fazer com que ele não tivesse tempo de contar tudo antes de sair para caçar suas vítimas. Então, assim, quanto mais sementes, melhor, porque ele pode perder a conta. As flores de papoula do ópio, né, elas devem ser enterradas junto do corpo para colocar ele em estado de estupor, o que impediria ele de sair da cova ou não querer, com o tempo, ficar lá. Só que acontece, com a idade vem a inteligência, né? Então eles podem começar a reconhecer essas artimanhas e não cair nelas. Em um momento eu achei que é porque, sei lá, eles fossem comer as papoulas, já que eles comem de tudo. Mas não, eles podem prender a respiração, porque eles não precisam respirar, né? Então aí entra mais uma coisa da Stephenie Meyer, né? Os vampiros não precisarem respirar. Para ajudar mais ainda a manter eles presos, pregos de ferro são colocados em seus braços e pernas, prendendo o corpo ao caixão. Pregos menores são colocados nos seus cabelos e nas roupas, para que ele não consiga comer e assim conseguir mais força. E, só para terminar de prevenir, a boca dele seria amarrada com uma tira de couro, porque assim eles não conseguiriam mastigar. Então, assim, eles vão ter que suportar uma brisa muito louca, vão ter que contar cada uma das sementes de painço, vão ter que se comer pra sair do negócio. Mas acontece que eles ainda podem sair. E daí a gente entra na segunda parte da coisa. Eles não são afetados pela luz do sol, mas eles precisam dormir durante o dia. Então, uma forma de combater eles é durante a luz do sol. E se toda a prevenção falhar, é preciso destruí-lo. A gente vai entrar na parte mais ativa da coisa toda. Os procedimentos começam por localizar o túmulo do Nelapse. Isso é feito colocando um cavalo branco para caminhar montado por uma pessoa virgem no cemitério. Se você assistir o Nosferatu, não é colocada uma moça jovem nua para andar na noite no inverno europeu. Geralmente é uma criança e é um menino,
E eu acredito que essa parte seja para poder iniciar nas tarefas dos homens, né. Então, o cavalo branco é para quê? Ele, estando todo cheio dessa energia positiva, porque ele é um cavalo branco e porque tem uma pessoa que não tem pecados montando ele consegue localizar exatamente qual que é o túmulo, porque ele vai se recusar a passar. Achando o corpo, cova é aberta, então eles pegam uma estaca longa, feita de abrunheiro, uma árvore parente do espinheiro, que é estocada ou em seu coração ou em seu crânio. Mas isso serve apenas para imobilizar o Nelápse. Então uma espada é usada em um corte limpo para decapitar o vampiro. Aí, dentes de alho são colocados na boca do morto e ao redor do caixão, o que separaria a ligação do espírito maligno com o corpo. Porque, assim, os Nelapse não são, tipo, pessoas que morreram, são espíritos que possuem essas pessoas. Daí a gente entra na coisa demoníaca do rolê. Daí eles pegam a cabeça decepada e colocam de ponta... colocam virada, né? Como se fosse de bruços, no meio das pernas, que assim, vai estar longe pra ele puxar, né? Porque ele vai estar pregado e tudo mais. Depois que fazem tudo isso, o caixão é enterrado. Se tivesse alguma dúvida se ele conseguiria voltar ou não, então o corpo todo seria queimado e suas cinzas espalhadas aos 4 ventos. Outra forma também de destruir um Nelapse é entrar em combate com ele, que seria uma tarefa difícil. Porque eles são ótimo, eles têm muita força, eles sabem lutar muito bem, e lutar contra eles ou é uma demonstração de muita confiança ou um desejo de morte. E era algo feito só em último caso. Quando derrotado, no entanto, o Nelapse espalharia uma doença que não se dissiparia do território, fazendo necessária a construção de uma enorme fogueira, feita apenas de madeiras frescas e totens de monstros, e daí vocês adicionam o que vocês quiserem. Totem de vampiro, lobisomem, bruxa, sei lá, pé grande, junto de totens de animais que eram tidos como familiares do Nelapse, ou que tiveram contato com ele. Então, você assume que tal, sei lá, um gato preto tá ligado ao Nelapse, você não mata o gato preto, você faz um totem do gato preto e queima na fogueira. Depois que essa fogueira se apagar, os moradores, então, eles andam sobre as cinzas junto com os animais para poder purificar, e eles pegam as brasas para acender as lareiras das casas. Por fim, as cinzas também são usadas nos campos e ao lado das estradas como uma última precaução. Apesar de não haver registros conclusivos, acredita-se que os Nelapse surgem do corpo de um suicida, um assassino ou de um praticante de magia das trevas, reanimado por um espírito demoníaco do inferno. Então, esse seria o último exemplo, mas daí a gente vai para os Strigoi. O que acontece? Segundo o Dmitri Kartemir, e o folclorista Theodor Burada, em um livro impronunciável de 1882, eu nem tentei escrever porque, enfim, os Strigoi podem ser humanos que são o 7º filho de 7 filhos homens. Daí já começa essa coisa do lobisomem de novo, né? São pecadores, são solteiros de vida toda. Então, assim, não quer se transformar em um Strigoi, você arruma um relacionamento em algum momento aí, só pra, né? Eles também podem ser pessoas mortas por condenação de falso juramento, podem ser suicidas também, ou vítimas mortais da maldição de uma bruxa. Como eles são fisicamente? Calvos no topo da cabeça. O Nosferatu, então, gente, tá aí o Strigoi também, junto com o Nelapse. Eles não comem alho nem cebola, é só uma questão de mau gosto mesmo. Eles evitam incenso. Eles dormem ao relento nas festas de Santo André, então se você tá numa festa aí na cidade pequena de Santo André e você dormiu ao relento, abre o olho. Eles têm uma espinha dorsal alongada em forma de cauda, coberta por pelos. Se vocês assistiram Os Vampiros que se Mordam, não é o Jacob White, tá? E o que acontece, né? Eles, se tiverem uma aldeia e chover granizo, é Deus punindo esse vampiro. Agora, se chover e tiver sol, um Strigoi foi morto. Eles também costumam tirar o leite das vacas, roubar o maná do trigo, ou seja, a força vital, e trazem a morte de homens. Eu não sei agora se são pessoas ou são homens mesmo, e do gado. Porque eu não sei se são pessoas ou homens. Porque para proteger as meninas de se transformarem em estrigas, no dia de São Jorge, dia 23 de abril, as
os meninos dão água como forma de proteção às meninas. Então, se no dia 23 de abril vocês não deram um copo de água para sua amiga, saibam que vocês condenaram elas a sanarem estrigas. Para matar um estrigói, é preciso ir até o seu túmulo, ou de alguns sacerdotes leem a Bíblia, e um galho de carvalho, teixo ou freixo é usado para empalá-lo através do coração. Se eu não me engano, alguma dessas árvores que eu fui citando aqui aparecem na vegetação da floresta de Forks. A Stephanie Meyer, ela não dá ponto sem nó, ela tava ali com o caderninho dela. Então eles têm esse galho através do coração deles, e o galho conta com um prego ou uma faca que mantém ele preso ao caixão. Então assim, e se rezar a Bíblia não funcionou, pelo menos ele tá preso. Eles são bem menos trabalhosos do que os Nelapse. Assim, pra terminar, né, eu acho que a Stephanie Meyer foi muito sagaz. Ela pegou lacunas de diferentes mitologias e atribuiu algumas características específicas para alguns vampiros. E realocou alguns desses elementos, né, como a questão da transformação em animais, que são metáforas do posicionamento do corpo dos vampiros quando eles estão em posição de ataque. Mas, por exemplo, vampiros que vão aparecer futuramente, né? Vão ter olhos vermelhos, diferente dos Cullen. O cabelo preto, liso, né? Vai aparecer também. A questão desse vampiro vingativo que vai torturar por semanas as vítimas vai aparecer, inclusive em Crepúsculo. Então, assim, eu acho que esse capítulo, dentro do que a gente veio discutindo antes, né? É um capítulo tão bem construído, porque vai trazer todas as questões do livro, vai trazer essa mitologia vampírica, mesmo que de forma indireta, né? Ela não vai descrever todos eles, né? Vai ter questões narrativas muito importantes. É um capítulo completo, assim, né? Eu acho interessante que é um capítulo de número 7, né? Que é o número cabalístico. E ela cita algumas coisas que você trouxe de maneira mais superficial, mas é o que vai fomentar talvez o restante do que ela tá criando, do universo que ela tá criando, dos vampiros que ela tá criando ali, né? E é interessante ver que ela não tirou do nada. Então, aqui com o Victor, a gente tem essa coisa mais histórica de como vai se construindo a imagética do vampiro até chegar na literatura, né? E posteriormente chegando até nos livros e filmes e coisas atuais de hoje em dia. Eu acho que essas características de cada vampiro tem várias que foram deixadas de lado, outras foram separadas e levadas a serem construídas outras linhas de mitologia, né? Como os próprios ghouls, por exemplo. A gente tem eles em mente hoje que são bem mais próximos a um zumbi do que a necessariamente um vampiro, como a gente tem ele hoje. Mas é uma questão interessante da gente ver de onde vem, de onde nasce esse suspiro e de como o vampiro, ele desde ali do seu nascimento, ele tá presente com a questão da morte, do cemitério, desse pensamento lúgubre, da doença, da miséria mesmo, e da corrosão do ser, né? A decadência, né? Psicológica. A grande maioria dos vampiros são pessoas que têm problemas psicológicos, né? São pessoas com depressão, que se mataram. Bela? Então, aí eu vou usar esse momento pra uma coisa assim que eu já conversei isso com o Rodrigo, eu acho que eu conversei isso com o Lucas também, mas sabe essa coisa dos vampiros da Stephanie Meyer brilharem no sol, reluzirem, né? Gente, coloca uma estátua de mármore embaixo do sol. A imagética toda desses vampiros é sobre eles estarem congelados no tempo. Olha quanto tempo durou e dura ainda esse tipo de estátua. Ela quis se afastar dessa coisa mais corpórea, mas ela também aproximou de um outro símbolo de eternidade. O símbolo que escapa essa coisa de uma morte que vai levar a uma decomposição e vai para uma questão de uma morte que, na verdade, vai ser eternizada. Eu acho que o que o filme deixou passar, não mostrou muito, é isso. Em alguns momentos a Bella vai olhar para o Edward, vai olhar para os Cullen
e ela vai falar: "Nossa, parece que eles estão congelados". E é isso que ela quis trazer. E dentro dessa coisa das estátuas greco-romanas, né, tem uma coisa muito interessante, mas que eu só vou falar no final do episódio. E agora, livro versus filme. Bom, então no filme a gente tem a Bella, diferente ao episódio passado, na cena do Jacob contando a lenda pra ela e tal. E já na cena referente a esse capítulo, ela pesquisa a lenda dos Quilutes na internet e acha uma livraria que tem um livro que fala sobre essa lenda, né? Em que Jacob estava falando pra ela. E porque aparentemente a personagem ela não faz uma ligação com o que ele fala sobre os Cullens serem vampiros, né? Também por o filme ter deixado muito vago a cena mostrada, como você havia dito. Mas não tem todo o contexto que o livro apresenta, né? Sim, Ele resume de uma maneira. Como resumir? Vamos tirar coisa importante, o que é, bebedores de sangue, vampiro, né? e vamos deixar o que não importa. Mas a cena tá aqui. Nem os frios eles falam. Não, eles não citam, ele meio que corta. Ele comenta sobre uma coisinha ou outra ali. E eu creio que eles possam ter feito isso também para criar essa coisa que tem da personagem dos livros no filme, dessa narrativa dela ser mais investigativa, né? De tipo, eu ouvi a lenda, então eu vou no livro, aliás, vou pesquisar na internet sobre o livro dessa lenda. Aí eu vou na livraria, compro o livro dessa lenda. Aí nesse livro eu vou abrir e ver uma palavra, E vou ver. frios. E aí eu vou voltar na internet pra procurar os frios e linkar isso com os vampiros. Então fica feio, né? Fica meio complicado. Eu também acho que tem uma coisa que é assim, se você tá fazendo uma pesquisa por site na internet, isso não tem importância. Tipo, isso não é uma pesquisa de verdade. Mas só pra dar essa coisa, tipo, não, porque ela se deslocou, ela foi até a livraria, ela comprou o livro, depois ela voltou, porque daí eles têm a desculpa de que ela fez alguma coisa, sendo que eles estavam pintando ela de apática desde o início. Do nada. E aí essas cenas, elas vão sendo costuradas, né, entre cenas que são referentes a outros capítulos. No filme, quem reafirma o convite pro baile é a Angela e não a Jéssica. E isso tira um pouco da complexidade das duas. Inclusive, a personalidade da Jéssica no filme, ela acaba soando um pouco mais maldosa. Não como se ela estivesse querendo ser uma pessoa maldosa. E é um modus muito mais gratuito, né? É, A ela gente não entende tanto igual a gente consegue entender no livro. porque no livro a gente consegue, pelo que a Bella comenta, fala, a gente consegue observar nuances do comportamento da Jéssica. Momentos que ela tá insegura, momentos que ela acaba sendo grossa por causa da insegurança, ou porque ela ficou com ciúmes. Só que de uma maneira não tão, não tão externalizada, né? Mas é porque a Bella, por reparar muito nas coisas, acaba percebendo isso. No filme, eu acho que eles tentam mostrar isso de uma maneira mais objetiva pra gente não ficar confuso ou deixar passar, mas ela acaba ficando chata. Ela acaba ficando uma pessoa. É que ela se torna muito mais aquela personagem que chega a um ponto que você olha no filme e fala: por que que vocês são amigas? Sabe? No livro, ela tem umas questões, principalmente quando é relacionado ao Miles, como a gente já conversou, mas ah, a Jéssica tem uma preocupação pela Bella, sabe? A gente vai ver ainda durante a leitura vários momentos em que, tipo, dá pra você sentir através da Bella que há uma preocupação ali em relação ao bem-estar dela. Até mesmo no convite. Quando Jéssica fala pra Bella que o Mike a convidou, ela insiste pra Bella ir ao baile junto, e ela estava sendo genuinamente verdadeira, segundo a Bella, né? É que eu acho que aí entra numa questão que já foi discutida em outros episódios, que é o filme não sabe trabalhar adolescente. Não. A Jéssica é uma adolescente, a Bella é uma adolescente, o Edward é um adolescente, né? Eles mostram comportamentos que você olha e fala assim: misericórdia.
Mas, assim, eu duvido que se você conseguisse entrar na sua cabeça, assim, e reviver uma memória na pele, você não veria um comportamento assim em você, ou em colegas, ou em amigos, né. A Stephanie Meyer traz isso de adolescentes agindo como adolescente. Eu acredito que de uma maneira muito bem feita, porque eu consigo, tipo, perfeitamente ver, observar, tipo, ler alguma coisa e falar: "Meu Deus, isso aqui é muito adolescente". Não só o jeito com que a Bella se sente em relação ao Edward, mas em tudo, em como a mesa, como as pessoas se relacionam, em como as pessoas discutem, eh, em como as pessoas lidam com algumas situações, como o acidente, por exemplo. Então ela consegue fazer de uma maneira muito bem feita. O filme não consegue transpassar isso de uma maneira bem feita, muito pelo contrário. Ele faz da maneira mais óbvia do mundo. Ele infantiliza os adolescentes, inclusive. Sim, porque existe uma diferença entre representar adolescentes e infantilizar uma narrativa. Tem muita profundidade quando a Stephanie Meyer faz isso, né. Isso enriquece a leitura. E tem gente entra naquele tópico, né, como assim ela não escreveu um livro bom? No filme também, a Bella, ela se convida pra ir pra Port Angeles, diferente do livro, que as meninas convidam ela. Inclusive, isso cria uma distância maior entre elas, porque dá a impressão que a Bella simplesmente fala: "Ah, eu vou me convidar aqui", e não tem essa reciprocidade. Mais uma vez o filme coloca a Bella nessa posição, porque no filme a Bella sempre está convidando as pessoas a fazerem coisas, sendo que no livro ela é convidada muitas vezes. E É, isso muda muito a dinâmica de como as coisas funcionam ali. no filme, a Bella ela pergunta pra Angela, né, e no livro o convite ele parte da Jéssica, né, então a Jéssica já tá sendo excluída daqui, dessa construção de relação, né. Se a gente pegar todas as mini diferenças entre o livro e filme nesses comportamentos, a gente escreve um outro livro, porque acho que todo episódio a gente vem com, entre aspas, "pequenas mudanças", mas que no fim acarretam, tipo, muda a personalidade dos personagens, muda a motivação, muda até a ambientação, tipo, em como as coisas ali acontecem, tudo isso muda, e tudo isso tem um peso, É tipo, no filme você consegue dizer o porquê que a Jéssica e a Bella são amigas, por exemplo? porque foi a primeira mesa que a Bella viu e ela ficou ali. E eles aceitaram. E eu acho que também o filme tomou essas decisões, porque a partir do momento que a Bella finalmente se entende com o Edward, ela vira o foco dela é só o Edward. Então isso justifica, tipo, torna a relação de amizades dela bastante fraca, pra Bella só cortar e se focar no Edward. Porque assim, se você faz isso na sua vida, não faça, é muito chato, tá bom? Sendo que no livro tem toda uma preocupação, inclusive tem a preocupação dela falar: "Nossa, poderia contar pra alguém", mas pra quem? Esse alguém eu acredito que seria as amigas dela, e no filme só não tem, né, ela só Porque ela não quer pôr as amigas em risco, né? tem toda uma e nem que as amigas dela tenham imagem dela de louca. E lembrando também que hoje em dia, se fosse hoje em dia, Crepúsculo, a Bella perguntaria para o ChatGPT sobre vampiros em segundos pelo celular, enquanto ouvia uma música muito alta no fone Bluetooth dela. Bom, e por hoje é entre aspas só. Muito obrigado por estar com a gente aqui até o fim do episódio. E a gente queria agradecer também ao Victor por ter participado. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado por trazer esse contexto amplo, histórico, sobre o vampiro pra gente. E eu espero que você tenha gostado de participar, né. Muito obrigado, gente, pelo convite. Foi muito bom falar um pouquinho do que eu faço. Não necessariamente isso, mas essa parte está inclusa. Ah, eu tô devendo um bônus pra você que chegou ao final do episódio. Sabe quando eu falei das estátuas? Então, existe no mundo greco-romano o destino, o deus destino, que seria o Moirai. E o que acontece? As pessoas têm um tempo exato pra tudo, inclusive pra morrer. Se uma pessoa morre antes do tempo certo do destino, essa pessoa está condenada a ficar viva até o momento em que ela tem sua verdadeira morte. No prólogo, a Bella fala que morreu, né? E lembrando que temos novos episódios todas as sextas-feiras
E no próximo, iremos revisitar o capítulo 8, Port Angeles. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui até agora. E para você não perder os próximos capítulos e apoiar a gente, nos dê um like antes de se preparar para viajar com as amigas e siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, @revisitando-forks. Se puder nos apoiar financeiramente, temos o nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revistandoforks@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio. Se discordam, se também passaram horas pesquisando sobre vampiros no Google. Os endereços estão disponíveis na descrição e nos ajude enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. É hora de relembrar aquela amizade da adolescência e enviar para aquele amigo que falava sobre a obra e contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livros. Esperamos que tenham gostado do app e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau! Tchau! Créditos. Apresentação, roteiro, Rodrigo Pazini, Lucas Contasotto e Vitor Messias. Edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contasotto. Arte, Willa Pazini. Todo mundo dá um pouquinho pela, né? Eu ia falar, pelo menos não fico caindo em qualquer lugar, mas eu nem tô caindo na rua. Uma vez por uma moto e uma vez quase por um ônibus. Ó, eu fui atropelado uma vez por um caminhão, tava de bicicleta. Aí uma outra vez por uma moto. E outra vez eu atropelei um carro, que era um Fusca. Por isso é assim, amigo. Atropelamentos. Hoje eu fui atropelado por 2 bikes. Praticamente ao mesmo tempo. Isso é assim. Tinha uma rua com canteiro, assim, e eu tava de um lado. Daí eu fui andar e eu olhei pro lado errado. Veio uma bike e bateu em mim. Eu pedi desculpa, né? Tava tudo certo ali e tal. Levantei, eu atravessei o canteiro, quando eu tava do outro lado veio outra bike na outra direção. Porque eu de novo tava olhando pro lado errado.